E a principal dúvida é: mantenho meu filho nessa escola que não se adaptou às características dele, ou que ele não se adaptou às características da escola, ou eu mudo ele para uma outra escola onde ele vai ter mais facilidade? Bom, enfrentar todos os desafios que a vida coloca à nossa frente é muito importante, né? Enfrentar e vencer de alguma maneira esses desafios é fundamental, não apenas para que a criança ou adolescente consiga absorver o conhecimento que foi dado naquele ano, naquele período, e com isso se desenvolver melhor lá na frente, mas também pela experiência de ter enfrentado um desafio realmente difícil e vencido. Principalmente se ele se reprovou a primeira vez, ter a oportunidade de repetir e agora ter um desempenho melhor é muito importante e é uma experiência que pode ser fundamental no desenvolvimento da personalidade, do caráter e da resiliência dessa criança. E aí, beleza? Então, final de ano, né? Férias escolares, a maioria das crianças e dos adolescentes foram aprovados na escola, mas infelizmente alguns não foram. E se acontece com a gente, né, com você, com seu filho, você vai ficar chateado, a criança fica chateada, o adolescente, as professoras às vezes vão ficar chateadas também, mas é a realidade e agora a gente vai ter que enfrentar, vamos ter que tomar decisões a partir desse fato que ocorreu. E a principal dúvida é: mantenho meu filho nessa escola que não se adaptou às características dele, ou que ele não se adaptou às características da escola, ou eu mudo ele para uma outra escola onde ele vai ter mais facilidade? Bom, enfrentar todos os desafios que a vida coloca à nossa frente é muito importante, né? Enfrentar e vencer de alguma maneira esses desafios é fundamental, não apenas para que a criança ou adolescente consiga absorver o conhecimento que foi dado naquele ano, naquele período, e com isso se desenvolver melhor lá na frente, mas também pela experiência de ter enfrentado um desafio realmente difícil e vencido. Principalmente se ele se reprovou a primeira vez, ter a oportunidade de repetir e agora ter um desempenho melhor é muito importante e é uma experiência que pode ser fundamental no desenvolvimento da personalidade, do caráter e da resiliência dessa criança. Portanto, de forma geral, a minha orientação é que a criança ou adolescente repita o ano, de preferência na mesma escola. Agora, é claro que isso é traumático de uma certa maneira e você precisa conversar com ele e explicar que é uma nova oportunidade que ele está tendo para fazer aquilo que ele não conseguiu desempenhar tão bem daquela primeira vez, que ele vai poder agora fazer de novo, que isso não é o fim do mundo. Algumas vezes, a própria criança não quer repetir naquela mesma escola, fica com vergonha por causa dos colegas que vão ver que ele repetiu, mas é muito importante a gente dar para eles essa noção de que o tempo vai passar e esse episódio fica lá no passado, né? Que vai ser legal ter tido essa experiência novamente e ter vencido aquele desafio que ele falhou na primeira vez. Converse com ele e tente explicar, por exemplo, que quando ele está jogando um jogo ali no videogame e ele não passa de fase, ele não joga fora o jogo, ele joga de novo. E quantas vezes forem necessárias até ele passar por aquela fase. E que na escola pode acontecer a mesma coisa. Que não há um problema tão grande assim em repetir se ele não conseguiu um bom desempenho da primeira tentativa. Isso acontece muitas vezes com crianças que são ali da metade do ano. A criança que é de maio, junho, julho, às vezes até agosto, e os pais, um pouco ansiosos, colocaram o filho logo na escola e pediram para adiantar a turma dele. Olha, se você tem 20 ou 21 anos, faz pouca diferença. Agora, se você tem 5 ou 6, faz muita diferença. Se você tem 9 ou 10, faz muita diferença. E se é o caso do seu filho de estar ali como um dos mais novos da sala e correu o risco de se reprovar ou chegou realmente a se reprovar, permita que ele passe agora para uma turma onde ele vai ser um dos mais velhos, porque esses meses são muito importantes no desenvolvimento dele, especialmente se ele tem TDAH. O nosso desenvolvimento, nós que temos TDAH, temos determinados fatores do nosso desenvolvimento psicossocial,
um pouco atrasados. Se somos o mais novo da turma, isso vai ficar muito discrepante. Então, atrasar um pouquinho a criança não é ruim. Pelo contrário, é muito positivo. Não faz diferença se ele fez o Enem com 17 ou 18 anos, se ele se formou na faculdade com 22 ou com 23, ou com 27 ou com 25, porque é melhor que ele tenha tido essas experiências de ensino, especialmente no ensino superior, um pouco mais maduro, um pouco mais velho. Portanto, não faça aí uma tempestade num copo d'água com um problema que não é tão grande assim. E tente fazer com que o seu filho enxergue isso. Cuidado para não cair na armadilha de passar para ele uma noção de que a escola não tem importância nenhuma e que ele não precisa ter responsabilidade, se ele for reprovado não tem problema nenhum. Ele vai ficar triste, você não precisa querer castigá-lo porque ele foi reprovado. A reprovação é o castigo em si, mas amenizar um pouco o peso disso pode ajudá-lo a ter um desempenho melhor no próximo ano. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que tenha sido útil para você. Se não é exatamente para você, mas você conhece alguém que está passando por essa situação, manda para a pessoa esse vídeo, compartilha da forma que for mais fácil para você. Que a intenção é realmente levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas possam ter uma vida melhor, com mais qualidade, mais tranquila, com mais felicidade. Beleza? Continue me seguindo que em breve tem mais vídeo aqui. Até mais. Tchau, tchau.